vamos viver em paz. Não suporto mais tanta confusão. Quem semeia o desamor colhe tempestade no seu coração. Todos. Eu sou Charleston, para quem não me conhece, né? Estou presidente do conselho e nós estamos passando uma lista de presença, que deve estar andando, então, por favor, vão assinando e repassando a lista. E aí nós vamos dar início, então, do 2h30, né, e 2 e 3 já, então vamos dar início, né, à fala da nossa convidada de hoje, passar para o Luiz para fazer as apresentações formais. Obrigado. Valeu, Charles. Viu, gente? Só antes de apresentar a doutora, a gente vai lançar amanhã aqui no SESI esse gibi. Vai ter um evento que chama Empresário Terceiro Milênio, é das 8 ao meio-dia, e a parte do lançamento do gibi é às 11 horas. Também dá para chegar às 11 horas. Antes vai ter palestra, vai ter outras, vai ter case de empresas falando de responsabilidade social. É uma programação, uma série de atividades. Às 11 horas a gente vai lançar esse gibi aqui, que é um gibi revista, né, que conta aí em poucas páginas, de uma forma bem resumida, o movimento aqui na cidade de Londrina. Bem, a doutora Edna Catafesta, desculpa, já comecei mal, né? A doutora Cláudia Catafesta, ela é da 2ª Vara da Infância e Adolescente. Ela fez já um curso de Justiça Restaurativa, está empolgadíssima, né? E aí já há algum tempo ela vem amadurecendo a ideia para implantar em Londrina, né? Depois ela vai falar onde já tem, nas partes do Brasil, até aqui no Paraná. E ela procurou a gente do Conselho Municipal de Cultura de Paz e da ONG Paseando, né? Fez um contato com a gente, buscando apoio da comunidade, porque tudo que a gente vai fazer, né? A gente precisa de se unir e várias pessoas juntos participar. Eu chamei a Rejane, né, que é da OAB, ela foi junto comigo no meu primeiro encontro, mas elas já se conheciam, enfim. E aí a gente se empolgou já com a ideia, né, e falamos para ela que a gente ia ajudar. Inclusive ela é minha xará, Cláudia, eu sei que é Cláudia. Eu ia falar assim que ela estava naquela vara que era da famosa nossa doutora Edna, né? Que essa vara aí da infância, da infância. Mas enfim, e aí ela hoje então vai falar já os nossos planos, porque nós já fizemos planos e projetos, né? A gente quer começar assim, realmente, né? Numa fase às vezes até com voluntário, mas depois isso ficar de uma forma que também tenham recursos, que tenham projetos, que tenha tudo, mesmo porque é oficial do tribunal, acho que já estou até falando que ela que tem que falar tudo isso. Mas enfim, aí o conselho ficou contente, a gente está empenhado, né? Eu estou falando pelos conselheiros já, né? Charles, a Leozita, enfim, a Lilian, todas as pessoas do conselho, a gente ficou empolgado porque é mais uma conquista para a nossa cidade, né? Eu me lembro quando a gente foi lá, e todos aqui atrás da vara, né, da Maria da Penha, e hoje já é um sucesso. Tudo tem um começo e tal, e aqui vai começar com certeza, né, uma vez que ela está empenhada em liderar, enfim, trazer todas essas coisas. Eu não vou falar mais, senão eu já vou contar as coisas que nós conversamos. Você fique à vontade. Obrigada, então. Bom, como ele falou, eu sou titular então da 2ª Vara da Infância e Juventude de Londrina, vários rostos conhecidos aqui meus. No início do ano passado nós tivemos então um desmembramento das varas, né? Só Curitiba e Londrina no Paraná que tem essa realidade de 2 varas, cada uma com uma temática. Então a primeira vara, que é titular o Dr. Ademir, é a questão da proteção, né? Tudo que envolve violação de direitos de crianças e adolescentes. E a vara que eu sou titular, a 2ª Vara da Infância, é específica no trato do adolescente em conflito com a lei. E o SINAS é uma legislação também nova, 2012, que trata do Sistema Nacional Socioeducativo, né, do que a gente faz com os adolescentes, do trato que eles merecem ali, enfim, as medidas que são impostas. E ele trata como parâmetro, né, como uma diretriz ali do atendimento socioeducativo, a autocomposição de conflitos e a excepcionalidade da intervenção judicial. E hoje o que a gente experimenta é o contrário, né?
tudo é judicializado e pouco se faz de autocomposição. E a restaurativa, também com esse nome, aparece no SINASE, né, aparece dentro dessa legislação, e também como uma recomendação nova do Conselho Nacional de Justiça de que a gente saiba resolver nossos conflitos sem depender da imposição do Estado, representado lá na vara hoje por mim. Então a ideia da restaurativa é essa, é envolver a comunidade, por isso eu não consigo fazer um projeto sozinho, né? Eu, juiz, lá no Poder Judiciário, porque o envolvimento da comunidade é primordial. A restaurativa, o nome dela também ajuda um pouco a entender, ela busca então restaurar relações, entender por que o conflito nasceu e ao invés de só trazer o fato e eu impor uma medida, uma punição, a gente ir mais a fundo, né? Relacionar-se com o ser humano e daí aí vem a cultura de paz, aí vem o que a ONG já vem fazendo em Londrina e por isso essa união que é essencial para o trabalho acontecer. Eu tive um contato, então, como o Luiz Cláudio falou, com a restaurativa. A gente já vinha namorando a ideia, né, pensando em como implementar isso. E em maio, eu e o Guilherme, que é servidor lá da vara, nós passamos por uma capacitação para sermos facilitadores, né, não exercerei, mas passei pela capacitação. E fomos totalmente convencidos de que o método é eficaz, ele é excepcional. O Guilherme pode falar por mim também. E nos seduziu a ponto de o Tribunal do Paraná também comprar a ideia, né? O curso foi financiado pelo Tribunal de Justiça. Foram 15 juízes que passaram pela capacitação e hoje, então, no Paraná todo, nós estamos implementando os núcleos de justiça restaurativa. Num primeiro momento, esses 15 colegas que passaram pelo curso e aí a coisa vai ganhar uma repercussão estadual. Então, nós temos o apoio do Tribunal de Justiça, nós temos o apoio do CNJ, nós temos uma legislação que nos orienta a aplicar a autocomposição e nós temos aqui pessoas que acreditam nessa cultura de paz, então eu tenho certeza que Londrina vai ganhar muito com essa questão. Mas o que é restaurativo? Né? O que é justiça restaurativa? O que são práticas restaurativas? Esse curso que nós recebemos lá em maio foi ministrado por pessoas vinculadas à AJURES, que é a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. O Dr. Leoberto é o juiz de Caxias, foi pioneiro no Brasil trazendo, né, estudando e trazendo as práticas para o Brasil. Ele começou lá em 2002 com algumas coisas, em 2005 ganhou mais corpo, e aí nós conhecemos o trabalho dele, que é fantástico. E no Rio Grande do Sul eles criaram então um projeto, a Associação dos Juízes, que é Justiça para o Século XXI, que é esse novo modo de entender a justiça, né, não como ela vem sendo feita, porque na área penal ela é um sistema que já não convence, já não agrada, a gente vê todo dia, né? Mais violência para corrigir violência e parece que a coisa não chega no fim. A satisfação das vítimas é baixíssima, né? Porque a vítima vai lá, relata o fato e depois ela não tem resposta, ela não é ouvida, ela não sabe o que acontece, ela não tem importância no processo. E a restaurativa é ao contrário, então a vítima tem muita voz e é para restaurar essas relações que ela existe. Eles fizeram um vídeo institucional do Justiça 21 que ele tem 15 minutos, mas ele é bem explicativo e eu acho que a partir dele a gente pode ir conversando. Eu vou passar um pouco. Qual o nome do Justiça? Justiça para o Século XXI é o nome do programa lá do Rio Grande do Sul e eles têm um site até, justiça21.org.br. E aí eles fizeram esse vídeo institucional explicando o que é restaurativo e ele é de fácil assimilação, por isso eu escolhi passar hoje. Vamos viver em paz, não suporto mais tanta confusão. Quem semeia o desamor, colhe tempestade no seu coração. A gente tá passando tempo aqui nessa terra aprendendo a amar. De onde a gente veio, pra onde a gente vai, é bom a gente pesquisar. Era isso que o pessoal estava pensando. E os planos agora, né? Não sei se quer abrir para perguntas primeiro. Pode ser pergunta pessoal, mas já é 15 para as 4, tá, né? Vamos ver um teto aí. E os planos do curso, os planos. Então, assim, a ideia, eu como representante judiciário do Paraná, aqui em Londrina, e até porque tem a ver com a minha vara lá, participei do curso, então eu fiquei com essa função de trazer a restaurativa para Londrina. A ideia também depois é aos poucos disseminar isso, né, nas outras varas, né, judiciais, mas o foco maior hoje que eu quero trabalhar, e eu conversei com o Luiz Cláudio Carrejane, também é nas escolas. Então eu tive contato com a coordenadora do núcleo
estadual, na municipal ainda não tive chance, para a gente capacitar pessoas para que elas possam, com um perfil, né, fazer isso na comunidade. Aos moldes do que a gente viveu as experiências lá no Rio Grande do Sul, existem, por exemplo, vou dar exemplo de Caxias, então as centrais de paz lá é um programa municipal, subsidiado pelo governo municipal. Então eles têm uma central numa comunidade que eles elegeram como a comunidade para depois contar histórias, que geralmente é mais violenta. Então eles capacitaram pessoas para trabalhar com círculos de construção de paz nas comunidades. E tem uma dentro das uma universidade lá, que é uma fundação, que também faz círculos restaurativos lá na escola. E tem a central do fórum, que aí trata dos processos judiciais. Então é disseminar essa ideia das práticas restaurativas o quanto a gente puder. Não sei se tem representantes das universidades. Pergunta aí, né? Da universidade tem alguém? A gente convidou as 3 universidades. Não tem, né? Porque também conta do currículo, fala para eles do currículo. Porque na UEM, a gente, depois que foi fazer todo o curso, foi fazer a lição de casa e percebeu. Eu conheci a ONG depois do curso, né? A gente via do Abraço no Lago, eu não sabia da proposta maior, que era da ONG. E a UEM, o curso de Direito da UEM já tem a disciplina de prática de justiça restaurativa na grade do curso de Direito. Então a nossa ideia também é fazer, porque é uma justiça nova, mas a ONU apoia, a gente já tem apoio legislativo, né, para que a coisa aconteça. Então a gente precisa disseminar essa cultura como nada melhor que fazer isso na academia, né, nas universidades, isso bem. E aí nós traremos para Londrina, obrigada, possivelmente no mês de outubro, um curso de capacitação para pessoas que possam facilitar, né, que possam conduzir esse círculo. Só que o curso só pode ser, são 25 pessoas no máximo, e ele dura 4 dias. Dia inteiro, né? Dia inteiro. E eles ensinam todas as 8 horas. Isso é o que eu recebi via professores lá do Rio Grande do Sul, mas a UEM está capacitada a capacitar pessoas, então nós faremos a contratação da UEM. Atuação concomitante, eu posso atuar, né, vocês vão ser as minhas eleitas dentro do fórum, mas fora, e também não precisa ser vinculado ao Poder Judiciário. Aí voluntários num primeiro momento, porque a gente passa também pela questão financeira, né, quem que mantém esses profissionais depois. Então o Caxias avançou nesse ponto, eles conseguiram uma legislação municipal lá, criaram um programa municipal de paz, e aí existe uma verba que vem via, até eu tenho a legislação, depois eu tenho que passar para vocês, vem via governo federal um projeto da Secretaria de Segurança Pública. Então a Secretaria destina, né, a Guarda Municipal está muito envolvida, então eles recebem essa verba e conseguem manter os voluntários, e a central que é fora do fórum. Mas geralmente tem apoio municipal, porque lá em Caxias a central de paz da comunidade é no centro comunitário, acho que é no CRASA, a da universidade aí tem apoio só fizeram um convênio com o tribunal, então também sem custo. Hoje o nosso empecilho seria financeiro. Mas lá, então, por exemplo, a coordenadora da central lá é uma professora, né, que aderiu, entendeu que era necessário e participou. Ela e um psicólogo, que aí ele sim é vinculado ao poder. Mas eles recebem via esse fundo de assistência social. Da educação, não sei se tem alguém. Mas eu estou em contato com o núcleo já. Ela é do Núcleo Regional de Educação. Ela? A Maria Helena. Eu falei com a Lúcia, eles estiveram lá no fórum, eu comentei e convidei eles para vir aqui. O curso, aí a gente vai montar a turma assim, dependendo até por exemplo, lá em outubro né? tem o curso, a pessoa tem interesse, como é que nós vamos fazer essa escolha, quem, né? Você que vai... A ideia principal é também ainda, porque é algo novo, nós estamos só em 40 aqui. Eu entendo da ideia, eu não sei se tem em Londrina quantas pessoas tem que sabem da restaurativa, então a gente ainda precisa sensibilizar mais pessoas, né? Precisa difundir um pouco mais essa ideia, ela é muito nova. Então a ideia do curso era que metade dele fossem pessoas que vão ajudar também a fazer a derivação, né? Fazer a multiplicação dessa nova prática, e na outra metade já pessoas que vão poder colocar a mão na massa, que vão poder atuar. Né? Então a gente vai definir, eu penso mais ou menos assim. 25 pessoas, mais ou menos assim. 25, acho que no máximo 30, parece que a UEM libera para... E aí é o dia inteiro, 4 dias.
formato de Caxias. O da UEM eles estão ainda estudando porque são 8 ou 9 comarcas já querendo. Então eles estão estruturando, a UEM está se estruturando para atender todos. Porque a demanda agora aumentou. E para o pessoal saber, vai custar quanto o curso, como que é? Tivemos uma novidade. O Tribunal de Justiça nessas comarcas que ele já apoiou, ele vai custear. Então não vai ter custo nenhum. Para quem foi fazer o curso? Esse primeiro da UEM. Agora, o que eu falei para a Rijane. Talvez a gente consiga esse em outubro e o outro só o ano que vem. Não sei se dá para esperar tanto assim. Dá para contratar no Rio Grande do Sul, mas aí ele é mais caro. Mas esse de outubro seria nesse formato? Seria gratuito. Aí a UEM que capacita e o Tribunal que banca. Vai ser aqui no Rio. Vai ser em Londrina. Não, nem, mas o pessoal vem pra cá. O pessoal dá pra fazer lá, sem custo nenhum, só o certificado, né? Quem quiser o certificado, eles cobram R$60, se não me engano, pra emitir o certificado. Aí é do interesse de quem quer fazer. Mas dá pra fazer lá, que aí não tem lógica, né? Aí a gente traz os facilitadores. Eu acho que hoje dá pra ver quem tem interesse já deixar, porque quando vier o curso, tiver as datas, a gente vai fazer. Eu acho que seria interessante isso, Cláudia. Fazer uma pré-inscrição. E a pessoa colocar, se ela tem interesse, como você falou, eu vou já trabalhar e tal, né? Colocar como uma ficha e pôr essa observação. Não, eu só vou fazer, eu tenho esse interesse. E uma pré-inscrição e depois você vai escolher, porque se tiver 100 pessoas, tem que ser 25. Porque nós criamos um núcleo de apoio à implantação da restaurativa em Londrina. Então a OAB apoiou também. Então as decisões vão ser coletivas. A partir do perfil de quem se inscreve, a gente vai tentar imaginar, né, nessa primeira turma, que hoje vamos falar da realidade nossa, né? Porque 90% dos casos não tem advogado, né? 95%. Então é a Defensoria Pública que apoia, que atua. Se eles não concordarem com a situação, não vai adiante. Então eu preciso de apoio também do advogado para que agora o círculo, esse círculo restaurativo, ele só dele participa quem tem realmente interesse na situação, e o advogado não tem ali, né? No caso ele não tem. Então ele é sigiloso, né? Tudo que acontece nele é sigiloso, não abre, então só vai trazer para o processo o resultado daquele círculo. Não posso dizer. Aí os casos que eles citaram, por vezes o adolescente conta o que aconteceu, ele acaba confessando a prática de um novo crime dentro do círculo. Então essa seria uma excepcionalidade, aí isso vai ser levado ao conhecimento da autoridade pública. Né? Mas o círculo ele tem essa questão do sigilo. E nós experimentamos isso na prática. No último dia das dinâmicas, nós participamos de círculos que era para ser simulado, mas como eles falaram, não existe círculo simulado. Porque quando eu me relaciono com as pessoas, né? Por isso que passa pela honestidade, então eu sou verdadeira, aquilo tudo ganha uma força. Né? E aí a facilitadora que estava lá ministrando o curso, ela passava para mais ou menos dar uma olhada no que estava acontecendo, se o facilitador sabia conduzir. E no meu, eu vou falar pela minha experiência, quando ela entrou na porta, faltavam 6 pessoas para eu falar. Eu falei, enquanto ela não sair, eu não vou falar com o português. Enquanto ela não... E ela já tinha ouvido coisas muito mais íntimas no período no dia anterior, e naquele momento, com a presença dela. Então, assim, o juiz não assiste o que está acontecendo, ninguém, né, não tem ele ganha a sua magia, mas ele é sigiloso. O que nele acontece fica lá. É uma das diretrizes dele mais importante. Não, porque eu tenho esse meu papel, né, que eu não posso me desvincular, que é de autoridade. Então eu não consigo participar de um círculo. Né? Até porque o círculo pode ser negativo, o resultado esperado não foi alcançado, e aí a questão volta para a retributiva normal. Na mediação, o que eles diferem um pouco também é essa não participação da comunidade, nem só na solução dos conflitos, mas assim, geralmente são só as partes na mediação. Não tem como regra envolver terceiros, né? E o círculo não, a restaurativa, além de não ser uma mediação por isso, ela envolve outros atores. Também. Eu falo como conceito teórico, né? Mas assim, às vezes é uma mediação restaurativa. Né? Viu, Cláudio? Você quer perguntar? Só um minutinho antes da senhora perguntar. Todo mundo colocou nome, telefone e e-mail. Eu proponho assim, quem tiver interesse de fazer o curso, né? Porque vão ser vagas limitadas, vai ser em outubro. É o dia inteiro, de manhã e de tarde, então quem não pode já
já não põe o X, né? Ah, eu trabalho, não posso. Então é de manhã e de tarde. Não pode faltar, né, Cláudia? É sumir o compromisso. É o compromisso. Ninguém levanta nem para o banheiro, né, Guilherme? É, mas enfim, aí quem tem essa possibilidade de fazer e tem o interesse, põe um X na frente. Depois nós do núcleo de articulação vamos mandar por e-mail uma fichinha e a pessoa põe lá o... Tem instituição? Tem. Ah, tem. Instituição, telefone e e-mail. Você põe do X, a gente faz, né? A gente procura todo mundo que... Ok? E aí, se vocês souberem de pessoas que terem lá os facilitadores de Caxias, um é um bancário aposentado e ele disse que encontrou razão para a vida dele. Ele começou a participar do círculo. Ele conduz e ele está conduzindo também nas penitenciárias agora. Teve uma notícia, foi muito legal quando ele contou que o diretor do presídio não queria tirar a algema do réu para participar do círculo. Aí disse, não tem problema, ou o seu colocou a algema também. E ele disse, a gente está falando entre iguais. Se ele está algemado e eu não estou, nós já não somos iguais. Aí ele se propôs então ele fez o círculo. Uma pessoa fantástica. Você, o Atlântico. Que é um dos nossos, né, patrocinadores lá, Caritas. É um dos nossos apoiadores. Como é que é o nome da senhora? É Neuza. Ela que é da Caritas. Eu tenho um filho de 3 anos e hoje 3 anos e 4 meses. E sou juíza há 9 anos, já vai fazer 10 anos agora. Aí eu sempre... Sabe quando dá uma aflição? Eu não estou dando a resposta que eu queria e aquilo vai afligindo e vai tomando uma proporção e a gente não entende o que é. E eu falava que eu não quero isso para o meu filho, eu não quero esse mundo para o meu filho, essa coisa de sonhador, né? E aí quando apareceu a restaurativa, e eu tenho, né, que a coisa vem e não é de graça, né? Quando apareceu, eu comecei a olhar para o meu filho e eu estava naquela fase assim, minha mãe dizendo, dá palmada porque, né? E eu não queria, mas ele também, eu estava perdendo ele, e birra e tal. E aí eu comecei a tentar encontrar um novo significado para o meu trabalho. Então hoje, assim, eu tenho uma disposição, só não tenho full time porque eu tenho meu filho para cuidar. Mas assim, hoje eu quero fazer a restaurativa chegar onde ela vai. O meu pior do que eu tinha 3 filhos trabalhando na FEBEM, né? Trabalhando na FEBEM em São Paulo, entendeu? Trabalhando na área de infratores e tentando fazer o trabalho, né? Implantar o cidadão de com as famílias todas, 5 anos lá. Você imagina como eu fiquei. Mas é só a gente agendar, não? Podendo encaixar ali com certeza. Né? A gente está nesse trabalho de divulgação. Porque nós estamos com a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja está tendo assim, um trabalho para ter uma visão um pouco, vamos dizer assim, uma visão melhorada de tudo isso. A igreja ela não pode se colocar à parte da sociedade. Não, ao contrário. Nós temos você sabe, às vezes a igreja fica distante, a igreja fica muito elitizada, né? Então, até pela própria, essa saída do Papa, a gente está muito estudando o Evangelho, uma leitura. Mas assim, se eu puder definir restaurativa para quem nunca ouviu, eu sempre vou falar isso, é humanizar o ser humano, que foi uma expressão que nasceu no curso. Hoje a gente tem lá 1.500 adolescentes, mas quem é o adolescente? Como é que ele vem? O que ele está precisando? A vítima. Completamente, vai acabando com a vida. A gente era companheira já um pedaço aí, né? A gente já fez alguns trabalhos juntos. E a gente está realmente isso que está sendo proposto é uma visão muito interessante. E é uma coisa que a gente quer que isso aconteça mesmo. Porque não é assim, quer ver? A gente está associando. Não é assim, mata, prende, estupor, também tem que fazer igual, é o dente show por outro. E esses justiceiros nascendo cada vez mais. Tem que abaixar esse negócio da maioridade, tem isso, tem aquilo, entendeu? É muito ruim. Mas é essa coisa do isolamento, né? Eu não quero. Vai levando uma violência, levando a outra, e o instinto vai cada vez pegando mais uma garganta, pior. Por isso que a gente precisa de pessoas que acreditam no processo, né? Se elas não acreditam, mas eu acho que eu mesmo na medida que você acreditar isso, que tem coisas ainda que podem ser além. A proposta é assim, hoje está só começando, né? É tipo o primeiro dia, né? Porque nós criamos um núcleo de articulação. Quem que é o núcleo nesse momento? É o Compass, o Paseando, a OAB. Ah, mas é só esses 3? Não, a gente quer ampliar e quer que outras instituições e pessoas venham se somar no núcleo. Nós ainda nem fizemos um calendário de reuniões, mas já estamos programando o curso.
Mas a gente pode começar a fazer reuniões, né? E aí entrar. A gente fez contato com a Unifil, com a PUC e com a Unopar. Né? E também ficou, a Vânia da OAB ficou de fazer com a UEL. Eu fiquei de fazer com essas três. Falei com as três pessoas responsáveis dos cursos de Direito. Eles ficaram interessados, mas não é que na hora que você marcou hoje aqui que eles podem vir, mas eles estão interessados em ver essa questão de pôr no currículo, né, dos estudantes de Direito. Então, mas isso é um processo de colocar no curso, no currículo, eles colocarem para daqui a um ano começar, é uma coisa. A outra questão é a gente já fazer o curso que está sendo proposto, né, esse número limitado de pessoas, como ela já falou aqui, vai ter essa gratuidade, mas a gente quer o compromisso de pessoas que vão falar, não, nós vamos trabalhar nisso, nós vamos ajudar a coisa se implantar. E outras instituições para entrar no núcleo, então o núcleo não é fechado. Não é porque eles estão falando que essas instituições não é fechado. Agora nós estamos passando essa lista, nós vamos ver quem está interessado, né? E aí, num outro momento, a gente pode até marcar uma nova reunião desse núcleo, daí para a parte de organização, né? Acho que por enquanto é isso, né, Cláudia? Nesse momento. Ela também está disposta, já falou, a outras palestras em outros lugares, né? Até a Vânia convidou para ir no Rotary, né? Então é uma maneira de aumentar, né, as pessoas que vão ouvir do assunto. É multiplicar, né? Vocês ouviram e multiplicam e assim... Nós vamos pôr o vídeo no YouTube. Ele está no YouTube. Ah, esse? E esse vídeo que eu passei está no YouTube também. No YouTube tem vários. Eu já assisti várias coisas, fiquei empolgado. Tem, assim... Não é que Londrina vai ser assim, já existe trabalhos, né, em 5 estados do Brasil, o negócio está... Nós precisamos trazer aqui. O Dr. Leoberto já agora trocou o presidente do CNJ, né? Que é o Ricardo Lewandowski, ele também é aberto a essas novas práticas e a comitiva do Dr. Leoberto já convidou a doutora Larissa, que é a nossa colega que trouxe aqui para o Paraná, e eles vão fazer a divulgação via ALB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, para que isso ganhe corpo nacional. Então, quem trabalha já com isso, é lindo de ver nos olhos daquelas pessoas com os resultados. É o que eu falei para as universidades, a Maringá já colocou no curso. Vai ficar para trás. Nós já estamos para trás de Maringá, então é um processo de agora para frente, né? Então todos vocês são multiplicadores. Esse vídeo nós vamos pôr porque é o nosso aqui de Londrina, né? A gente põe e socializa lá, que a gente já tem um espaço no site do Fazendo que a gente pode pôr umas informações, mas outras coisas pelo Facebook, a gente pode trocar ideia e marcar antes de outubro outras reuniões de organização. Tudo bem? Obrigada. Ok? Então nós estamos à disposição aqui para continuar conversando com vocês, a moça. É um método totalmente diferente então, do que a gente está acostumado a entender como poder judiciário. Então passa por isso, uma nova cultura, uma nova ideia do que é justiça, é um novo jeito de encarar o conflito e como empoderar as pessoas para que elas consigam resolver sozinhas, independente da atuação do judiciário. A gente sempre, eu estou feliz aqui com o pessoal do NAI, nossa equipe técnica lá do fora, porque por muitas vezes pouco se investiga a respeito da vida do adolescente e aí vem pelo ato, né? A gente caracteriza o ato e se ele é violento a gente impõe uma medida mais dura, se ele é mais leve a gente impõe uma medida mais leve, mas ele por muitas vezes sai do fórum sem entender a repercussão do ato dele, né? Quanto ele, falando em princípio da alteridade, né, de colocar-se no lugar do outro, quanto ele fez mal para quem ele ofendeu e o quanto isso repercute na vida daquela pessoa. O caso zero que é tratado, que foi, até faz parte do prefácio de um livro que eu trouxe para apresentar para vocês lá em Porto Alegre, o Dr. Leoberto já vinha estudando isso há um tempo e, ao contrário do Paraná, lá ele começou a praticar e só foi ganhar apoio do tribunal em 2010. Aqui nós estamos no inverso, né? O tribunal apoia a prática e aí nós estamos no convencimento dos colegas para colocar em prática. E ele era um roubo, né, cometido por 2 adolescentes, e um maior. O maior conseguiu fugir, mas no roubo, que foi um ato violento, um ato grave, ele manteve a vítima, uma senhora, privada da liberdade, né, dentro de casa, manteve refém então ela, a filha e um neto
talvez menos de um ano, não me lembro direito, mas muito bebê. E aí quando chegou na audiência, para surpresa então do Dr. Leoberto, quando essa senhora foi fazer o reconhecimento, ela disse, não precisa nem da janelinha ali para reconhecer, esse menino morou no meu bairro, no meu condomínio. E quando ele pegava o ônibus junto com a mãe dele, ele era bebê, a mãe entrava no ônibus, às vezes não tinha lugar para sentar e eu tinha que levar ele no colo. E eu não acredito que ele fez um negócio disso comigo. Tá? E aí no círculo ele não sabia dessa história. Mas o círculo é todo preparado, né? Ele não coloca as pessoas frente a frente sem uma preparação. Porque um primeiro momento da restaurativa a gente fica, nossa, mas vai colocar o ofensor e vítima frente a frente? Passa como vocês viram, é espontâneo, né? É algo buscado, ele tem que reconhecer culpa, porque senão não é para achar um culpado lá, é para restaurar relações. E aí no círculo a criança, né? O bebê estava presente. E em um determinado momento o adolescente pegou esse bebê na mão e ele não se conteve, ele se ajoelhou, começou a chorar e pediu desculpas para aquela senhora. Aí ele se ofereceu para ser vigia da casa dela, mil coisas. Então naquele momento não é um passar a mão na cabeça, a restaurativa não busca isso, ela busca restaurar. Então ela busca o quê? Ele naquela condição, ele nem tinha se dado conta de tão grave tinha sido o ato que ele, ou da ofensa tão grande, ou de como aquela senhora que já o conhecia ficou tão ofendida por ter recebido daquele menino aquela agressão. E a gente sente isso muito na audiência, eu sinto lá tudo, porque eu faço isso todos os dias, deles não se colocarem no lugar do outro, né? Não, eu entrei na farmácia, eu só dei a voz, nem peguei nada, né? Mas quem estava no caixa, como que a pessoa reagiu? Quantos dias ficou sem dormir por causa daquele ato? Né? Então a vítima sempre ali na justiça a gente não consegue ter muito... Vai perquirindo, vai tentando entender, mas isso não é valioso para o processo, né? Para poder implicar uma sanção lá, uma medida, uma punição, como a gente chama. Então ela é um processo através do qual todas as pessoas, as partes envolvidas no ato que causou uma ofensa ou dano, reúnem-se para decidirem, não alguém impondo, mas elas, coletivamente, elas vão saber lidar com essas circunstâncias que decorreram do ato e implicação. Eu até comentava enquanto passou o vídeo, não é o CREAS, não fica com uma atribuição, mas sim o técnico de referência que trabalha com a cadeia do adolescente é que vai ter uma importância depois para que aquilo se restaure. O guarda municipal X, então é tudo muito pessoal, né? A mãe do adolescente vai ter essa função, né? A gente não trata em instituições, mas sim de relações humanas, de pessoas que precisam resolver aquele conflito. A gente chama a nossa justiça tradicional, aqui hoje está em vigor, é uma justiça retributiva, então ela é baseada na violação da lei e na perseguição do culpado. Então eu quero saber o que aconteceu, quem fez o ato, né? Vamos falar ali da infância, quem fez o ato infracional, quem cometeu o crime e qual é a medida, qual é a punição que a gente vai impor. A restaurativa não, ela é baseada em valores e na assunção de responsabilidades, então visando restaurar as relações, não restaurar o corpo. Na justiça tradicional, o centro é a apuração da culpa, a gente quer conhecer o culpado. Muitas vezes nem a vítima é ouvida, né? A gente se foca muito no culpado. Na restaurativa não, a gente quer uma solução para aquele problema, que envolve a comunidade, que pode envolver a escola, que vai envolver outros atores. Na tradicional, então, o foco é no ofensor, a vítima é por muitas vezes ignorada. E na restaurativa, as necessidades da vítima são o foco. Primeiro a gente vai entender dela o que é necessário para que aquela situação seja solucionada e ela participa, então, desse processo todo de restauração. Na tradicional, então, o Estado, os profissionais de justiça, o ofensor são os elementos-chave. Então, é o juiz, o promotor, o defensor, a equipe técnica. Na restaurativa, quem tem voz, quem tem valor, são as pessoas envolvidas. E aquelas que estão indiretamente afetadas. Então, nesse caso que vocês viram ali representado no vídeo, né? Então, veio um ofensor, veio um avô que vai ser alguém que vai reforçar aquele acordo formado. Então, pessoas que possam auxiliar que aquele acordo construído seja cumprido. A tradicional, então, a nossa justiça retributiva é um processo que exclui e na restaurativa, ao contrário, ela inclui. Então, quem são os responsáveis para que aquilo tenha resultado, tenha sucesso. Hoje, qual é o nosso modelo? Então, a gente vai lá, cometeu um roubo. Então, qual foi a lei que foi infringida, né? Então, o Código Penal. Quem fez isso? Adolescente X. O que ele merece? É internação? É medida em meio aberto?
vamos falar no criminal, no adulto, é a prisão, é uma substituição de pena. Na restaurativa, o primeiro foco é saber quem foi lesado com aquele ato. Quem que precisa, quais são as suas necessidades e de quem é a obrigação de atender essas necessidades para que aquilo... Então, uma outra cultura, né? Não é na cultura da imposição de pena, de castigo, por causa da violação, mas sim de restabelecer o que foi sofrido dano. Então, na retributiva, o alvo é a culpa, na restaurativa, a responsabilidade. Na retributiva, a gente fala em perseguição, porque vai descobrir quem foi para impor a medida, e na restaurativa eu estou mais preocupada com aquele encontro, né? Porque lá nascem responsabilidades. A retributiva trata da imposição, então o juiz com o seu poder, com a sua cogência, né? Impondo. Na restaurativa, ao contrário, é um diálogo, né? Eu estou fazendo muito essa expressão porque eles são círculos, então é construído em conjunto, ninguém impõe, mas as pessoas juntas chegam a acordos. Na retributiva eu estou preocupada com o castigo, né, com a imposição da medida. Na restaurativa o meu alvo é a reparação do dano. E aqui a reparação do dano não é como algo financeiro, né? Reparar um dano. A retributiva então tem essa coisa da coerção, né? Impor, e na restaurativa é a coesão. Vou buscar consenso, vou buscar diálogo, vou buscar... Vocês querem me interrompendo? Eu falo, eu vi alguns horários. Howard Zehr ele é um sociólogo americano que trabalha com isso lá nos Estados Unidos. É tudo muito novo, né? Os primeiros escritos dele são de 1970, né? Então é algo muito novo ainda, né? No mundo. E quando ele fala da compreensão restaurativa do delito, ele explica que o crime é uma violação de pessoas e relacionamentos interpessoais. Por vezes não é, né, o que o jovem faz, então não falando na nada. Esse caso retratado ali tem muito de verdade, né? Eu queria o dinheiro para ir lá na balada dos meus amigos e eu vou lá e cometo ato infracional e não estou preocupada com a repercussão maior. Mas eu não estou preocupada se aquela pessoa que eu assaltei tem conta para pagar, se ela, né, o quanto ela foi ofendida, né? Então ele trata então o crime como uma violação dessas relações, e não só como uma infração da lei. As violações então criam obrigações e ônus, e a principal obrigação é corrigir o mal praticado. Então, até que o adolescente, até que o agressor, o infrator, não perceber quanto ele fez o mal e quanto ele precisa responsabilizar-se por isso, ele vai sucessivamente praticar isso. Ela envolve então a reparação do dano, né? Foco nas consequências da infração e não somente no ato em si, nas necessidades das vítimas e na forma de compensação das perdas. Então aquele pedido às vezes a vítima desabafar, falar o quanto ela foi ofendida e receber um pedido de perdão, não que isso vai excluir a imposição de uma medida depois, mas isso tem muito mais valor do que um menino ficar 6 meses no SENS, não entender por que ele está lá, encarar aquilo assim como uma punição e voltar para a rua e cometer a mesma coisa, porque ele não se deu conta, o processo não foi inteligente o suficiente para fazer nele essa reflexão. Envolve também o envolvimento dos interessados, então quem lida com socioeducação sabe, né? Se eu não trouxer a família para o contexto, não resolve nada. Posso deixar um menino 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que é o limite máximo, e ele volta para aquele contexto de pessoas que não se envolveram com a resolução do conflito. A escola também, se ela não entender que é necessário esse retorno do adolescente para que ele possa ter uma nova visão da situação, e envolver-se nesse processo também não vai ter sucesso. Então, o ofensor, a vítima, os familiares, amigos, pessoas da comunidade que possam dar esse apoio. E envolve também transformação de pessoas, comunidade e governo. Então, é o que o Dr. Leoberto fala no vídeo, né? Repensar o papel que a gente tem enquanto membro da rede, enquanto sociedade, enquanto poder, né? Quem tem poder, enfim, quem lida com essa situação de poder, como isso é exercido. Mas realmente é para transformar, é para uma definição. O Dr. Egberto Penido também é um juiz do estado de São Paulo, da capital, que tem a prática restaurativa já há bastante tempo. No Brasil tem ele, é reconhecido, tem as centrais em Porto Alegre e Caxias, também funcionando há mais tempo. Tem o Dr. Eduardo em São Caetano do Sul, também que tem uma prática restaurativa há mais tempo.
E ele definiu, é inteligente essa definição, que a proposta da restaurativa recoloca a justiça como um valor e não só como um poder, né? E traz dimensões que podem criar ações em reequilíbrio social. Então, quanto poder, o que nós podemos fazer em relação a isso? Onde a necessidade de todos os envolvidos seja concomitantemente atendida, sem exclusão, e as consequências do ato ofensivo sejam defrontadas e trabalhadas. A busca da justiça como um processo transformativo, onde o aspecto jurídico se faça presente, sim, sem ignorar outras abordagens sobre a realidade, que contribuem para a ressignificação, por exemplo, das relações sociais cívicas. Eu contei para a Aline esses dias numa audiência, o adolescente estava envolvido com o tráfico de drogas, 16 para 17 anos, e depois de a gente conversar muito com ele na audiência, ele deixou claro que ele fazia isso porque a mãe separada, ela trabalhava, mas não tinha condições de arcar com todas as despesas da casa e ia comentando isso na família. E ela deu para ele um peso também de alguém que contribui financeiramente para casa, que ele não tinha esse peso. E ele não sabendo de onde ele tirar recursos, claro, foi mais fácil que a outra. Mas a mãe muito controladora, muito protetiva, excessivamente protetiva, não deixava ele viver, né? Ele não podia ter a namorada que ele queria, ele não podia... E ele sufocado, era essa expressão que a gente conseguiu tirar da audiência, sufocado com aquela situação. Chegou no final e falou assim, doutora, posso falar um negócio pra minha mãe? Ele desabou, assim, ele falava, mãe, pelo amor de Deus, me escuta. E ela falando, eu fazia sinal pra ela ouvir. Porque a restaurativa tem muito disso, né? Quando eu me coloco no lugar do outro e ouço o que o outro pensa em relação ao que eu fiz, eu consigo ter uma dimensão um pouco maior do que eu fiz, né? Essa é a ideia. E ela não conseguia, era incrível. Aí durou 1h30 essa situação. Aí a gente, no fim, conseguiu. Eu fui do lado dele, dei um abraço, perguntei se ele daria um abraço para a mãe. Ele aceitou, que estava uma relação bem conflituosa, assim. Acho que há muito tempo já. E ele culpava a mãe de ter perdido a namorada que ele gostava muito e agora ela estava grávida de uma outra pessoa. Tipo, ele perdeu a menina, né? E ele jogou toda essa carga para ela. E era incrível como isso, ele expressava de uma forma tão... Então o ato infracional em si ficou totalmente secundário, porque o que a gente precisava ali naquele momento era restaurar. E eu falei para a mãe, esse peso que a senhora dá para ele não tem. Ele não é um adulto que tem que prover, claro, ele tem que ajudar e tal, mas ele escolheu esse caminho para ajudar e ela, inocentemente, negando, não conseguiu. E aí ele falou, e ela queria falar também, mas eu não deixava. Aí ela... No momento que eles se abraçaram, que ele não conseguia vê-la, nem ela, né? Aí ele falou muita coisa assim que devia estar reprimida há muito tempo. Aí ela falou que ele já estava com sintoma, tinha gastrite, ele não conseguia comer direito. Então, aquele caso também deu para perceber que o fato era grave, ele até poderia merecer uma medida grave, mas de que me adiantaria ele lá no CENS, 6 meses, e os meninos do CENS estão aqui. O que ele precisava era restaurar aquela relação, especialmente nesse caso, era uma relação com a mãe. É nessa proposta que a restaurativa tem que ter. Então, quais são os valores fundamentais dela? Né? Então, humildade, então, de reconhecer o erro e se dispor a auxiliar no conserto disso. Interconexão, então não se faz nada sem que os atores necessários estejam presentes. Respeito, esse talvez é um... Então eu respeito a condição da vítima, a vítima respeita a condição do ofensor e a comunidade respeita aquela situação toda e os acordos são construídos a partir disso. Responsabilidades, né? Honestidade, então é isso. Passa por participar desse círculo também passa por querer participar disso, né? Não é nada imposto. Por isso que uma justiça restaurativa não exclui a outra, né? Ela só vai ter espaço quando as partes entenderem o processo e se dispuserem a participar dele. Então passa muito por verdade, né? Participação, esperança nesse sentido de que, né, a gente pode fazer algo diferente e a gente também apostar nessa ideia. E talvez para mim o melhor é o empoderamento, porque as partes, né, independente de um ator externo, né, um juiz, alguém que impõe alguma coisa, elas, com a ajuda de alguém capacitado, vão chegar sozinhas a um consenso, a um acordo, a como aquilo vai ser resolvido. Então elas, a partir do momento que elas foram ouvidas, que elas puderam falar o que elas pensam, e sentem que têm responsabilidades, elas se empoderam no sentido de autocompor-se, né? É uma nova proposta, é uma nova ideia. Acabou?
Agora não, deixa eu ver. Obrigada. A base ética da restaurativa, então, é a horizontalidade entre os atores, ninguém tem mais voz ou menos voz, né? Todos são movidos de uma forma, com identidade, igualdade ali, interesses. Cooperação voluntária no processo, então ninguém participa desse processo se não acredita nele, se não confia no processo e se não quer participar. Não tem... A vítima pode chegar e dizer que não quer e não tem o que fazer. E vice-versa o ofensor, não quer esse ponto, não, aí ele não vai ter. Reconhecimento da humanidade de todos. Lá no curso surgiu uma expressão que eu entendo que ela define bem restaurativo, que é humanizar o ser humano. Então a gente não trata mais como uma pessoa que cometeu um crime e que merece nossa sanção. Não, eu estou preocupada na essência, né? Quem é esse ser humano, o que ele precisa e como é que a gente trabalha com essa situação. Reconhecimento dos anseios dos envolvidos, né? Os valores que todos têm em comum. E aí vem casos que a gente descobriu lá, e aí eu vou contando aos poucos para vocês. Tem muito nas escolas, sabe quando chega o adolescente que é o juiz que mandou, e aí tem uma receptividade que às vezes não é a mais adequada, aí também tem aquela questão do adolescente encarar aquilo como uma pena e não como algo que é benéfico para ele. E aí ele cria atritos na escola, e a escola não sabe lidar, e eles ficam naquele conflito. E lá em Caxias eles contaram numa situação, eles fizeram um círculo restaurativo com um adolescente, o diretor que estava em pé de guerra. E o círculo, para ele funcionar, o restaurativo, para chegar nessa parte do acordo, primeiro ele passa, as pessoas precisam se conhecer, né, saber quem são, aí elas se relacionam, então naquele envolvimento ali do círculo, elas têm possibilidade de se conhecer, de se relacionar, depois elas vão tratar do conflito e aí elas vão chegar em acordo. Nessa parte do conhecer-se, relacionar-se, existem perguntas empáticas que a gente chama que estimulam esse conhecer-se. E aí eram feitas perguntas do tipo, qual era a tua brincadeira preferida da infância? Aí o diretor, eu adorava andar de bicicleta com meu pai. Chegava na vez do aluno, aí eu adorava andar de bicicleta com meu pai. E aí, de 3 ou 4 perguntas, eles foram todas as vezes falando as mesmas respostas. Aí o diretor disse que vira para o aluno e falou, nossa, somos muito iguais. Ele começou a olhar o aluno com um olhar diferenciado. E o aluno, talvez, nessa mesma paradigma, olhou também para o diretor com o olho. Então ali ele entendeu o ser humano, né? Passava por os problemas que passou e aí o resultado foi maravilhoso. Também a respeito pelas fortes emoções experimentadas em situações de conflito e violência, né? Os psicólogos que estão aqui podem me ajudar, né? O círculo tem essa responsabilidade também de saber lidar com essa situação sem causar mais sofrimento. Empatia para com os valores desconsiderados por uma transgressão, responsabilidade de todos pelas futuras consequências, né, dessas transgressões, e ações que restauram o valor simbólico e real que foi perdido ou quebrado. Então, nos exemplos a gente vai percebendo que isso tudo é muito real. O que acontece no nosso modelo atual e da retributiva? Então, a gente tem um conflito, impõe uma punição, causa medo, né, as pessoas, a violência é tratada com mais violência ainda. As pessoas se isolam, hoje a gente tem visto isso, né? Especialmente em função do novo modelo urbano, né? Pessoas que não conhecem seus vizinhos, que não conhecem quem são os outros pais dos seus filhos na escola, ninguém mais, né? Pelo medo, as pessoas se isolam. Aí nasce um novo conflito e é um círculo vicioso. Na restaurativa, ali considerado como retributiva, na restaurativa, então, a partir de um conflito que nasce, feitos círculos com responsabilidade compartilhada. E essa foto é impressionante porque toda a base desses círculos restaurativos, quem estudou, que é a Kay Pranes, uma americana que desenvolveu essa técnica que hoje é aplicada lá em Caxias, é com base nas tribos indígenas. Porque o homem civilizado quer impor algo para o índio, que tem a sua cultura, que tem o seu jeito de proceder com o conflito, e o índio não recebe aquilo porque ele já tem o seu método próprio de resolver o conflito. Então mais ou menos o judiciário tem sido visto dessa forma, né? Então a gente tem um conflito, não conhece os atores, vem lá, impõe algo e vira um ciclo, né? Porque cada vez mais violência.
Então, depois desse círculo com responsabilidades que nascem de forma compartilhada, ele passa pelo processo de restauração, a comunidade se empodera, sente que pode resolver seus conflitos, e aí a tendência do conflito, do crime é se reduzir. Aí não está errado o título? É, tá. É da... Ah, tá. Então, como a vítima tem um papel muito forte na restaurativa, então, segundo Howard Zehr, as necessidades e papéis que precisam ser absorvidos da vítima e também valorizados são a informação, a sinceridade nesse processo todo, né? O que ela quer, o que ela espera, se ela está realmente desejosa de que aquilo aconteça, empoderamento, então, para que o conflito seja resolvido pelas partes, e reparação dos danos. A do ofensor, então, do adolescente que cometeu o crime, de quem é o responsável pelo conflito, é na ideia de responsabilização, né? Muito pelo contrário de passar a mão, é mostrar para ele o quão grave foi o que ele fez, enfim, e que ele se responsabilize pelas consequências daquele ato. Passa por uma experiência de transformação pessoal, e o vídeo, ele retrata uma situação simulada, mas ele é um retrato do cotidiano, né? Quem lida com isso sabe. Um adolescente que é visto como bandido, criminoso, assaltante e tal, e quando ele se restaura, então ele passa a ter valor, ele é um fulano, ele é um estudante, ele é tido esse rol. A ideia de reintegração à comunidade, mas uma comunidade também saiba recebê-lo e saiba, a partir da restaurativa, consiga perceber quais são as suas necessidades, as suas ações, né, para que aquilo aconteça. E não exclui a imposição de medida, né, o fato, a restaurativa não exclui, então, a necessidade às vezes impor-se na medida. E a comunidade, então, ela também precisa ser ouvida, ela também tem espaço nesse processo. Então, é uma atenção enquanto vítimas, que também são vítimas, todos nós somos vítimas da violência que acontece. Uma construção de senso comunitário, então, cada espaço saiba tratar seus conflitos e que aquele conflito não seja resolvido por uma justiça que impõe. Lá em Porto Alegre, eles nos contaram que criaram uma central de paz, que assim eles chamam, o bairro mais violento da capital. Faz 3 anos que não tem nenhum registro de ocorrência policial nas escolas daquela comunidade. E aí a colega falou, não é porque não há conflito, é porque eles sabem, a partir dessas técnicas, eles sabem compor-se. Não precisa que o fato ganhe essa repercussão. Então a comunidade também com a assunção de obrigações para com seus membros. Né? Eu preciso saber quem são as pessoas, eu preciso, enquanto serviço social ou serviço de psicologia que atende a comunidade, saber quem são essas pessoas, o que elas precisam, quais são as demandas. Quem participa da restaurativa? Então, os diretamente afetados, a vítima e o ofensor. Então, a gente já exclui o homicídio, né? A gente exclui também, há uma indicação também para não se usar em abuso sexual, por várias situações. Então, ela não é a regra, né? Ela só vai ser usada quando não causar mais sofrimento. Os indiretamente afetados, então, a família, né? Que o jovem vai assumir responsabilidades que sozinho ele não consegue dar conta. Então, a mãe nesse processo, um tio que ele gosta muito, uma vizinha que ajudou a cuidar, mas a família nesse contexto. Então, a escola, o serviço social que vai continuar atendendo. E o serviço, no caso, e quem facilita esse processo, quem pode dar vazão para aquilo que foi construído em conjunto. A restaurativa, a gente fala eu falo muito do círculo, que foi o método que nós conhecemos, é o método utilizado lá em Porto Alegre, que são círculos de construção de paz. Foi algo desenvolvido por essa americana que eu citei, a Kay Pranes. Existem outras técnicas, né? Encontro vítima-ofensor, cara a cara, aquela coisa sem mediação, sem uma facilitação, que também já tem sido excluído. Círculos de CNV, que é a comunicação não violenta. Porto Alegre usa, mas diz que já está alargando. Então, a restaurativa não quer dizer o círculo, mas ela é um dos métodos para a gente aplicar a justiça restaurativa. Então, esse é o que nós vamos aplicar aqui em Londrina, são os círculos de construção de paz. Na primeira reunião com o Cláudio, a gente falou em... doutora, a gente vai falar de justiça restaurativa ou de prática restaurativa? Existem as duas coisas. Então, a justiça restaurativa, ela quer vir com essa nova proposta, né, de ser tudo que eu falei, né, de não excluir a retributiva, porque a gente não pode
pode se em alguns casos, mas um novo olhar, uma nova ideia sobre o que nós queremos para esse novo século. Mas as práticas restaurativas, elas antecedem o conflito, elas antecedem o litígio lá que chegou para a gente lá no fórum. Então a ideia de prática restaurativa, ela pode acontecer nas famílias, nos círculos, né, de conversa entre familiares. Nós fizemos lá na vara, que tem o pessoal aqui da segunda vara da infância está aqui, a gente chama círculo de relacionamento, a gente trabalha todo dia com o colega, às vezes não sabe quem é, o que gosta, né, como ele está ali no trabalho, se ele está feliz, se não está. Dia 15 nós faremos lá com a equipe técnica do fórum, entendeu? Em segundo lugar, que esse é assim, a nossa ideia também, né, o Luiz Cláudio e a Regiane, nós conversamos na primeira reunião. Da restaurativa no fórum é uma ideia, vai envolver várias situações um pouco mais delicadas. Mas nas escolas, o projeto é ambicioso e é assim que a gente quer tratar, que cada escola tenha o seu núcleo de práticas restaurativas, né? Que os conflitos escolares consigam ser resolvidos, porque ali muita coisa que viraria um conflito penal, né, que viraria algo maior, pode ser solucionado e não, né? Aí a ideia da pacificação é plantando devagarinho e disciplinando essa ideia. A Kay Pranis, que foi quem desenvolveu o método, ela começou por isso, lá nos Estados Unidos, que essa violência chega, né, alguém e mata 15, mata 18, preocupada com essa situação, que ela começou a estudar. Então nasceu, o Círculo de Construção de Paz nasceu para solucionar conflitos escolares, e aí ele ganhou essa repercussão na justiça. Então eu entendo, nós, amigos, esses colegas que fizeram, que é a sacada, assim, é onde vai funcionar, é começar ali pelas escolas. Nas comunidades, então, lá em Caxias, por exemplo, que é a comarca lá do Dr. Leoberto, algumas paróquias da Igreja Católica já estão fazendo, né? Eles fazem círculos mensais uma vez por mês e chamam a comunidade para se relacionar. Assim, por vezes é um conflito envolvendo que várias pessoas estão sentindo. Às vezes é uma briga por conta de energia elétrica que não chega no bairro. Assim, e aí eles conseguem... Nasce muito conflito também por divisão de terra. Então, são N situações. Ela é aplicável em qualquer esfera. Então, essas três seriam pré-processuais, né? Aí nos processos judiciais a gente consegue, então, instituições socioassistenciais de saúde, né? Dá para ser nos abrigos, dá para ser nos CREAs, né? Onde tiver ser humano, ou seja, no local de trabalho nós tivemos essa experiência, foi muito proveitosa. Até um dos motivos lá, uma das temáticas que veio no círculo do nosso grupo foi o que é socioeducação para você. E a gente usa esse termo diariamente, não sei nominal, mas talvez 10, 15 vezes por dia. Medida socioeducativa, socioeducação. Quando cada um teve que falar o que é socioeducação, sabe o que é socioeducação? Então eu parei para pensar, né? A gente não dá esse tempo de refletir. Falando em processo judicial, quando é que eu tenho a possibilidade de aplicar a restaurativa? Em qualquer fase. É pré-processual, durante o processo, se eu entendo que naquele momento, e especialmente na vara da infância, eu posso suspender um processo, aí falando mais técnico, eu posso suspender um processo e aplicar para o menino uma possibilidade de refletir, não preciso levar o processo até o final, ela é muito valiosa na remissão, para quem sabe português jurídico aqui vai entender. Então, naquela fase da remissão eu suspendo o processo, eu posso submeter o adolescente a um ciclo restaurativo, e a situação foi tão bem lá no círculo que não precise mais do processo reaberto. Após a sentença, eu estava contando para o pessoal que eles fazem uma audiência também chamando e fazem um círculo para explicar a sentença. Preventivamente e reativamente, quando for necessário. No acompanhamento, então lá na fase de execução, lá dentro do CENSE ou dentro do CREAS, para construir o PIA. Então, o PIA é um plano individual de atendimento. Cada adolescente que recebe uma medida socioeducativa, a gente engaja essas pessoas que estão envolvidas no processo, família, comunidade, para poder... Mas não é feito com ciclo, né? São distribuídas ações para cada um. E por vezes a mãe não entendeu nada do que aconteceu, o CAPS não entendeu nada do que aconteceu, a escola não entendeu nada do que aconteceu e o CREAS não está tentando fazer aquele movimento para que tudo... E o adolescente é o que menos entende o que está acontecendo. E lá em Caxias eles têm feito círculos de restaurativos para a construção do PIA. Então é uma fase pós-sentença, depois que o processo já terminou. E na fase do monitoramento, em Porto Alegre, a juíza também nos deu o exemplo quando ele sai da socioeducação do sistema fechado, do ingresso, ele pode vir para uma LA ou pode ficar livre, sem medida nenhuma. Mas tem um programa pró-egresso lá.
Então eles fazem um círculo de compromisso, o adolescente assume seus compromissos, quem são os atores responsáveis por que aquele compromisso tem efetividade, e aí a reincidência deles monitoraram algumas questões dos adolescentes que passaram pelo círculo. Porque ele chega na audiência e fala, não, eu tenho que fazer isso, ele entende, né? Ele participou do processo, ele construiu tudo aquilo, não foi uma determinação. Porque é restaurativa, né? Uma ideia de prevenção, então é uma justiça que talvez vai dar resultado, não é pra, né? Eu restauro aquela família já não tem mais problema, e assim vai fazendo aos pouquinhos e dar atenção à necessidade das partes, né? A vítima, que hoje no sistema atual não tem voz, não tem coisa. Fizeram uma pesquisa também lá em Porto Alegre, agora não é sobre Porto Alegre, Caxias. O índice de satisfação da vítima em relação ao sistema judiciário. Hoje é 15%. Não entende, elas vêm bravas para a audiência. Quem já foi vítima aqui deve saber, né? É humilhante, chega lá, tem que ficar numa salinha sem poder ver ninguém, é tudo muito... Ninguém se apresenta, eu falho mesmo, às vezes eu nem me apresento, ela não sabe quem eu sou. Né? A gente fica lá ouvindo e aí ela tem que passar por todo aquele... Ela já teve o trauma do fato, a audiência na vara da infância é muito rápida, ela tem que acontecer em 30, 40 dias no máximo, então ela nem muito bem processou aquilo que aconteceu, ela já tem que contar tudo de novo e sofre. Ela vai embora e não fica sabendo de nada. Os meninos já está solto, mas ele vai, né? É um processo muito injusto para a vítima. E na restaurativa a ideia é o contrário, né? Ela tem espaço que ela possa falar, que ela possa dizer o quanto fez mal aquilo para ela, e que ela seja ouvida e atendida nas necessidades dela. Tratando do ato lesivo e das coisas. Que eu estava falando no início, então hoje na SINASE, então é essa lei que o ECA trata das medidas e o SINASE trata da execução delas. Então, o que eu tenho que fazer para que essas medidas sejam eficazes? Quem são os atores, quem é responsável por cada coisa, mas lá no artigo 35 ela fala a excepcionalidade da intervenção judicial. Então, teria que ser a exceção, e hoje nós temos como regra. Favorecendo-se a autocomposição de conflitos, a restaurativa vem com essa ideia, e priorizar práticas ou medidas que sejam restaurativas. Né? Essa ideia que eu tenho exposto para vocês. Então é uma imposição, hoje é uma imposição legal. A questão pensa-se que o ECA passa a mão na cabeça, que as medidas socioeducativas são uma forma de aliviar para o adolescente, né? Tem toda uma cultura de não compreensão, às vezes, do trabalho socioeducativo. Mas a função da medida socioeducativa, ela passa por três vetores ali, né? Trata da responsabilização, sim, só às vezes não consegue trazer isso para a prática. Então a responsabilização é uma das necessidades da medida. A integração social do adolescente e a desaprovação da conduta. E isso tudo, dessa forma restaurativa, é muito mais eficaz. Né? Os relatos de quem já trabalha com ela são animadores. Acho que vai ser um pouco repetitivo, deixa eu só passar. Essa definição do Howard Zerr também, então ela não é uma bússola, né? Ela é um novo norte, ela não foi descoberto ainda, a gente está achando esse novo caminho. Então, mas ela não é algo novo, né? Se a gente imaginar de onde veio a técnica do círculo, né, que é das tribos indígenas, então não tem nada de muito novo, é só uma nova leitura do judiciário que quer ser novo. Alguém se confunde muito com mediação, né? A restaurativa não é mediação seria algo assim. As pessoas no conflito chegam e o mediador treinado, enfim, ele sugere algumas situações e as partes aderem ou não àquela sugestão. O círculo não tem mediação. Então, na verdade, é uma pessoa capacitada, né, que a gente vai falar do curso na sequência, que tem uma técnica para fazer a condução desse círculo, mas as partes é que vão chegar sozinhas elas que vão sugerir acordos, elas que vão construir responsabilidades, não é ninguém impondo e elas vão mediando, né? Não, a construção é sozinha. A restaurativa não é uma panaceia, nem necessariamente um substituto para o processo penal. Então eu não vim aqui oferecer algo para extinguir o que a gente já faz lá na retributiva, tem o seu, né? Até porque os casos que excepcionam, eu não posso tratar de uma vítima de homicídio restaurativo, mas há casos lá de Porto Alegre que eles falam da família que também quis esse encontro com o agressor, né? No sentido de restauração. Porque a vítima também precisa muito falar, né? A gente sente muito isso. Ela não tem espaço, então ela entende que o ato foi negligenciado pelo judiciário.
restaurativa, então, ela não tem como objeto o perdão, né? Eu citei aquele caso do perdão, foi algo que aconteceu, mas não é esse o objeto. O objeto é restaurar, então, essas relações pessoais que foram afetadas. Se acontecer o perdão, se acontecer a reconciliação. Até eu me lembrei do caso de Caxias, do padre que foi cuidar, porque um papeleiro foi assassinado por 4 adolescentes lá. Eles atearam fogo no rapaz da madrugada, e ele foi velado, e o padre esse que celebrou a missa do corpo presente. E ele tinha 2 cachorros desse papeleiro, e eles começaram a ficar rondando ali. O fato ganhou repercussão na imprensa local, e o padre soube que era do papeleiro, não tinha ninguém no velório, né, todos conhecidos. Ele disse, não, eu vou adotar esses cachorrinhos. Aí ele adotando o cachorrinho, foi procurar o Dr. Leoberto para entender o que tinha acontecido, e ele falou, não, os meninos foram apreendidos, estão lá no SENS, né, no Sistema Socioeducativo lá de Caxias. E ele disse, não, padre, o padre falou para o juiz, eu quero ir lá oferecer o perdão para eles, eu quero perdoá-los. Aí o Dr. Leoberto disse, não, o senhor pode até perdoar, mas tem todo um processo, né? Então não é só chegar lá e dar o perdão, eles vão ter que entender o que eles fizeram, a gravidade do ato, e propôs um círculo, que ainda não aconteceu, porque eles estão nessa construção desses círculos, mas ele já faz um ano que aí o padre se convenceu do método e aí aplicou na paróquia dele. Então foi assim que nasceu, a partir de um pedido de perdão, que não é a ideia, né? Mas ele queria perdoar lá os meninos, então o senhor até pode perdoar, mas vamos fazer todo o processo. E eles estão na construção desse círculo. E os meninos não querem o encontro com a comunidade, né? Eles ainda estão reticentes, eles têm medo disso, né? Da repercussão. A restaurativa não tem como objeto reduzir a reincidência, então não é isso, a gente quer restaurar relações humanas. Se a gente salvar essas pessoas, tudo bem, mas não, o alvo maior não é isso. E só para não cansá-los, a última parte dos círculos, que aí esse é um dos métodos para funcionamento da restaurativa. Alguém da ideia dos índios, né, que reuniam-se para resolver os conflitos, tomar decisões, para celebrar. E foram esses povos que inspiraram, então, esses processos circulares. Os valores que o círculo nutre, né, quais são esses valores fundamentais que aí depois, numa dinâmica prática, seria importante para a gente conseguir explicar melhor para vocês. A necessidade de inclusão, então todos falam, todos são ouvidos, todos têm voz, todos têm vez lá dentro daquele círculo. Conexão, igualdade, então ninguém está ali com uma função maior ou menor, não, todos são atores para a construção daquele consenso. Horizontalidade, responsabilização. Brevemente eu vou falar do que ele acontece. Então, as pessoas são dispostas, então, como o nome fala, em círculos, né? E elas são esclarecidas sobre o que vai acontecer nele, qual é a ideia, quais são as dinâmicas ou as diretrizes que norteiam aquele espaço. Passa muito pela voluntariedade, né? As pessoas têm que querer participar desse processo. E existe uma coisa muito legal que eles chamam o objeto da palavra. Então, porque se eu aqui abrir para perguntas, são as mesmas pessoas geralmente que questionam, alguns têm timidez, não querem falar. E no círculo, ele cria essa possibilidade de que todos sejam ouvidos. Então, o nosso círculo eram 25 pessoas. Para chegar primeiro falava, para chegar no 25º, ia passando o objeto da palavra. Então, todos falam o que sentem em relação àquela situação. Aí o 25º só vai falar depois de ouvir aquelas outras 24 pessoas. E aí eu vou falar por experiência do que eu vivi, né? Porque a vontade que a gente tem na hora, não, eu não concordo, já apresenta a minha... Mas como ia passando, eu era a última, ia passando, eu tinha que ouvir todo mundo falando, gente... E chegava na minha vez, não. Uma coisa que eu não concordava em 15 minutos foi desconstruída, porque todos foram ouvidos, né, Guilherme? Todos tinham a possibilidade de falar e todos eram, né, valorizados naquele processo. Tanto que uma das dinâmicas do processo inverteu, começou por mim e eu não consegui falar. Estava tão acostumada já a ouvir todo mundo que me pegou de surpresa e eu não consegui. Mas o objeto é algo que então ele dá essa... ele delimita, então não, é a minha vez, agora eu vou falar, né, e os outros vão me escutar, e eu tenho esse poder de agora ser ouvido. E ele vai passando. É algo simbólico, mas que tem muita representatividade lá naquele processo. Garante igualdade, dá visibilidade, é tudo isso, né? Ele trata então todo ser humano de uma forma idêntica, igual. Estimula a escuta e a fala qualificadas, porque eu, antes de já contrapor o que a pessoa falou, eu vou ter que... Então, tem relatos de colegas que fizeram com a família, disse que mudou muito a relação.
pai com filho, né? Não escuta, só encontra. Aí o filho vem e conta qual é, né? Esse caso que eu citei da audiência, né? Ele queria só ser ouvido. Nem sei se ele queria que ela concordasse, mas ele queria jogar pra fora. Estabelece um espaço seguro e produz uma atmosfera de respeito e segurança que gera então essa empatia. A gente olha o outro com um olhar então um pouco mais empático, né? De perceber no outro também um ser humano, de pertencimento, de responsabilização e de poder compartilhar. Mas o círculo não precisa ser conduzido por nenhum profissional específico, né? Não precisa ser um psicólogo, não precisa ser um assistente social, não precisa ser alguém da área da saúde, nada disso. Tem que ser uma pessoa que tenha características de saber conduzir assim, que passam também por empatia, por paciência, né? Por acreditar naquele processo todo, que ele é realmente muito eficaz. E sempre tem eles fazem o check-in, que eles chamam, então a gente fala como se sente, aí no dia, as experiências nossas era tudo muito novo, era tudo muito estranho. Como vocês devem estar me olhando muito. E aí, como é que tá se sentindo? Eu falei por muitas vezes, angustiada, né, Guilherme? A gente tava lá, curiosa. Aí chegava no final do dia, feliz. As pessoas vão se soltando e vão percebendo que, né, que aquilo tudo é muito legal. Então aqui, como eu falei, mas essa é a parte mais prática. A contação de histórias, eles nos falaram, e isso a gente experimentou também, que é uma das partes mais eficazes do círculo, porque eu falo para o outro a minha história, e aí eu conto a minha vivência, e o outro passa a se identificar também na minha história. E a justiça restaurativa também vai por esse norte. Não adianta chegar aqui e convencê-los, enfim, sem contar histórias de sucesso que estão acontecendo. Então eu imagino a dificuldade que o Dr. Leoberto teve quando ele trouxe isso para o Brasil, porque é um processo totalmente novo, é uma cultura muito nova e não tinha histórias para contar. E hoje não, né? Então eu venho apresentar um projeto para vocês que eu conheci, de uma pessoa super séria e que já está se espalhando pelo Brasil aí, né? E a gente já tem muitas histórias, né, para contar. Então é mais fácil aceitar esse processo novo a partir e no círculo eles elencam isso também como uma das fases fundamentais. Então quando eu conto para o outro a minha história, né, seja ela qual for, o outro se identifica na minha história, ele passa a se relacionar comigo, me olhar com um olhar mais empático e aí a coisa flui. É consenso, então o círculo só vai nascer acordo se for consensual, né? Ninguém impõe nada. Se o círculo terminar sem uma construção de soluções, ele terminou sem construção de soluções, porque as partes não conseguiram chegar numa solução, então não é imposto nada. Diferente de numa mediação, ela estimula-se algo, né, para que as partes cheguem. E também, claro, se elas não concordarem não vai acontecer, mas são sugeridas. Aqui não. Elas sozinhas, a partir dessa dinâmica do objeto da palavra, de ouvir e ser ouvido, eles conseguem construir. Aí tem diversos ciclos, então tem celebração, eles contaram casos, por exemplo, de uma entrega de uma criança acolhida em adoção, então fazem um ciclo de celebração. Então os atores envolvidos, né, o pessoal da casa de acolhimento, do abrigo, chamam os novos, né, os pais que recebem essa criança, chamam quem tiver envolvido, né, um tio que vai ser a madrinha, enfim, né, quem for, o juiz que estava ali no caso, que se sensibilizou com a situação, enfim, quem eles entenderem que é importante. Então é um ciclo de celebração. De diálogo também, porque usa essas dinâmicas para fazer a mesma coisa, né? Ao invés de conversar e cada um só fala o que quer, não, é com base numa técnica. De aprendizado, então a gente pode falar sobre socioeducação no círculo, construção de senso comunitário, de compreensão. Esses seriam os menos complexos que qualquer um, talvez hoje a gente conversando sobre algumas técnicas, vocês consigam fazer em casa. E aí tem os mais complexos que são esses que envolvem mais os processos judiciais, né? De restabelecimento, de apoio, de integração, tomada de decisão. Esses são os o que eu falei, né? Sem treinamento.
E aí qual é o resultado que se espera da justiça restaurativa e das práticas restaurativas? Então é uma cidade mais segura, né? É uma construção pequena, mas com um alvo grande, e resolução de conflitos de forma pacífica, então que as pessoas se empoderem e saibam resolver isso sem a intervenção do Estado. E resolução de conflitos de uma forma mais rápida e efetiva, então quando o conflito nasce, a comunidade já ciente do que precisa fazer, já se empodera e age. Atenção à prevenção, né? É mais ou menos o trabalho da ONG, né? Numa ideia de paz como matriz. Acho que era isso que o pessoal estava pensando. E os planos agora, né? Não sei se quer abrir para perguntas primeiro. Pode ser. Vamos viver em paz, não suporto mais tanta confusão. Quem semeia o desamor, colhe tempestade no seu coração.